Olá, meu nome é Humberto, sou estudante de Ciência da Computação e hoje eu estou aqui para uma conversa super bacana com um profissional da área de marketing, Jorge Humberto. A ideia é entender um pouco mais os bastidores dessa profissão, suas curiosidades, desafios e como ela pode até se conectar com a área da tecnologia. Vamos nessa, Jorge? Ô, Humberto, pra mim vai ser um prazer. Vamos lá. E claro, eu gostaria de ter a permissão do nosso convidado para que essa entrevista seja gravada para fins acadêmicos. Claro, fique à vontade e faço votos que traga bastante conteúdo rico aí para que o pessoal possa aprender um pouquinho com esse bate-papo nosso aqui. Bom, queria começar a nossa entrevista falando um pouco sobre história. De onde surgiu a sua paixão pelo marketing? E, claro, um pouco de motivação, né? Foi amor à primeira campanha? Ou teve alguma história curiosa aí no meio? Pois é, Humberto, essa é uma história que ela envolve muitos sentimentos, né? O marketing, para ser entendido como assim eu entendo hoje, eu tive que passar por algumas fases na minha vida. Então eu tive que aprender o conceito da publicização ou da comunicação e o que era o marketing para poder hoje me tornar um profissional da área. Eu precisei pôr a mão na massa e passar por várias fases desse mercado. Então, desde parte promocional, parte de feiras, eventos, trade marketing, que é o acompanhamento junto a um ponto de venda, a estratégias, campanhas comerciais, desenvolvimento de peças, enfim. Tudo aquilo que está em torno do que a gente fala de publicidade e propaganda, a gente precisa ter o marketing. O marketing, a gente define ele como ciência. Então eu me lembro que enquanto muito jovem, respondendo aquilo que você está me direcionando, né? Quando muito jovem, eu me destacava dentre algumas ideias. Então eu fazia pipas. E nessa que eu fazia pipas, enquanto jovenzinho, adolescentezinho, e eu precisava me virar, a forma com que eu tinha de me destacar dos demais colegas, demais vizinhos, eu tinha que inovar de alguma forma. Senão eu ia ser só mais um cara que fazia pipa. Então de início eu me destacava porque eu fazia os recortes. E fazia um layout bem bacana. A junção de cores e tudo isso era um atrativo visual. Eu criei uma oficina de pipas, vamos assim dizer, mas após fazer toda essa parte de ensinar os meus amigos a fazerem pipas, eu só era mais um no céu, mais uma pipa no céu, onde ninguém mais já sabia se era os meus pipas ou não. Mas a graça era você ficar mais tempo com o pipa no alto. Então, após vir lá com o cortante, com o cerol, ia lá cortar a outra pipa que estava no alto. E esse pipa, quando ele ia embora, ele caía na mão de alguém. Então, geralmente, alguém que ia pegar esse pipa ia estar com um produto que era meu, eu fiz. E quando eu passei a colocar o meu telefone, ou melhor, um telefone que nem meu era de um vizinho, né? E com o meu nome, Pipas, eu passei a ampliar o raio de prospecção de cliente. Claro que hoje eu estou falando de forma técnica, né? Eu ampliei, né? Eu capilarizei, eu trouxe um alcance maior, mas para a época a gente sabia que o pipi ia ser cortado e ia cair na mão de alguém de outro bairro. Bom, acho que o senhor já me respondeu as perguntas que eu ia fazer, mas também eu acho que faltou só uma última pergunta sobre história e motivação. Para o pessoal que está assistindo e talvez até mesmo o que você possa dizer para motivá-los. Qual foi o momento que você pensou, cara, é isso que eu quero fazer? Não foi quando você estava cortando pipa no cerol, né? Não, passando cerol na mão. Bom, você fez uma pergunta saudosista e quando a gente mexe no arcabouço da mente, né, vai vir poeira para tudo que é lado. Agora a gente dá um salto, né? Os projetos que eu passei a dirigir, dentro até de uma carreira solo, que eu comecei a ter de uma forma muito precoce, foram me levando a alguns desafios. E esses desafios, dentre eles, foram alguns clientes que acreditaram no meu potencial. Eu tinha uma habilidade muito boa de poder me comunicar e vender, tirar aquilo que era do papel, ou enxergar a dor do meu cliente, ou de alguma forma compreender a necessidade do momento e transformar aquilo em produto. E eu já estava no meu primeiro, no segundo ano de publicidade e propaganda e estava buscando o aperfeiçoamento. Quando eu entro dentro de um
de um cliente que ele me deu uma oportunidade. Eu passei então a desbravar o mercado que ele atuava e enxergar quais eram as dores dele, quais eram os problemas que ele enfrentava. Não tinha-se tanta tecnologia como se tem hoje, não tinha-se tanta variação e formas, né, facilidades, mas nós despontamos e criamos uma forma de comunicação a partir da necessidade dele. E ele acreditou no meu trabalho e isso foi uma motivação muito grande. Então, a partir do momento que ele acreditou no meu trabalho e pela facilidade que eu tinha, eu criei a estratégia, já pela habilidade que eu tinha da parte de criativa, de design, de produto, eu também criei os produtos. Então aquilo já veio conceitualmente para a mão dele. Então toda a parte de estudo de mercado que ele precisava, qual seria as possibilidades daquilo dar certo e aonde nós chegaríamos com aquilo, bem como com o projeto final, já para poder convencê-lo, né, de que aquilo seria um bom investimento. A partir do sucesso desse primeiro projeto, que na verdade não foi o primeiro projeto, né? Eu acho que é o primeiro projeto que deu certo. Na verdade, eu nunca desisti. Você tentar sempre e nunca desistir. Mas quando esse primeiro projeto que deu certo emplacou, ele trouxe para mim toda uma visão de que eu poderia ir muito além do que aquilo que eu já tinha conquistado. E falando sobre rotina, como que é o seu dia a dia hoje? A rotina do marketing, ela parece ser tão criativa como a gente vê nos filmes e etc? A gente tem... Quando você fala em filmes, e aí eu entendo que você está falando daquilo que é TV, isso tudo não passa aí de uma glamorização, né? Do que a gente vai chamar de um dos braços aí da importância que tem na comunicação, mas o audiovisual ele vende muito bem isso, mas está muito longe de ser o que a gente enxerga nas telinhas e a forma com que retratam a vida de publicitários, marqueteiros. Claro que a gente tem alguns grandes nomes, né, no mundo. A gente, no Brasil também tem alguns nomes, teve alguns caras aí que eu tive a oportunidade até de trabalhar junto, fazer alguns projetos em conjunto, mas tá muito longe de ser essa visão romancista que todo mundo fala. O dia a dia de um profissional da publicidade, da propaganda, se você não for literalmente engajado, se você não gostar do que você faz, vai ser pesado, vai ser cansativo. Mas se você amar o que você faz, é um mundo que não tem volta. Você não tem hora, você não tem dia, você não tem final de semana. E isso falando de uma forma muito direta, porque o tempo que você se desenvolve aprendendo e também desenvolvendo é muito rico. Então você entra meio que numa descarga de serotonina, ao mesmo tempo que você vai vendo seu projeto fluir, as coisas acontecendo, ou até no desafio de fazer alguma coisa diferente. O brilho nos olhos, né? Faz toda a diferença. Então, é uma profissão, é um ofício que exige muita dedicação, exige muito estudo, e o dia a dia é relacionamento, o dia a dia é informação, o dia a dia é pesquisa, o dia a dia é ser disruptivo. Disruptivo. Interessante. Você tem que sair literalmente da zona de conforto, procurar fazer o que ninguém faz. A inovação tem que fazer parte daquilo que você vai chamar de DNA. E o seu trabalho é o que você ama fazer, né? Isso aí. E, bom, gostaria de finalizar esse tópico fazendo a seguinte pergunta. Quais são as habilidades que você considera essenciais para alguém que quer se destacar em qualquer área que seja, ou até mesmo, vamos lá, na área de publicidade e propaganda? Então, a publicidade e propaganda, e aí você não pode deixar de fora o marketing, né? Assim como eu acho que qualquer profissão, qualquer ofício que você buscar a ter como um direcionamento de vida, ela precisa ser no seu dia a dia, ela precisa ser dedicada, você precisa se permitir viver aquilo, respirar aquilo. É claro, tudo com parcimônia, tudo sabendo dividir seu tempo, seu momento, mas a dedicação é o ponto-chave. E quando você acredita em você, você se empenha. E essa, eu acho que é a palavra que você pode colocar aí. Empenho. Você tem que se empenhar, indiferente do resultado. Bom, fechando o tópico de rotina e habilidades, gostaria de falar agora sobre o mercado de trabalho e o seu futuro. A minha primeira pergunta é: como que você enxerga o mercado de trabalho atual para os profissionais de marketing? Essa é uma pergunta bem desafiadora, né? Porque nós estamos agora
vivendo uma nova revolução, né? Uma nova revolução digital. O marketing digital mudou tudo, né? A gente vai ter, a partir daqui para frente, muitas inovações que vão trazer benefícios para quem estuda, para quem busca conexões e aprimorar suas habilidades, assim como vai ser, de alguma forma, um momento aí de reflexão para muita empresa, para muita gente naquilo que faz hoje. A inteligência artificial está trazendo hoje ferramentas inovativas, inovadoras, mas as ferramentas por si mesmas, elas não operam. Elas precisam de uma mente por detrás. Um operador de máquina, né? Seria mais ou menos isso. Se você não tiver habilidade naquilo que é a operacionalização dessa plataforma, dessas ferramentas, você literalmente vai achar que você está engajado, mas vai estar se enganando a si mesmo. Quando você fala sobre um marketing digital hoje, dependendo daquilo que as pessoas entendem por marketing digital, mas quando você fala sobre estratégias de marketing hoje, você tem um apoio de ferramentas como o ChatGPT, Gama, entre outros. Mas o segredo para você fazer uso dessas ferramentas é você saber escrever o prompt. É você saber escrever a sua necessidade para que ele possa te dar uma devolutiva perante aquilo que você está mostrando para ele, que você já tem como dor, ou como conhecimento, ou como necessidade. Então eu acho que vai ter muita gente que vai surfar um período com essa tecnologia, mas se não tiver profissionalismo, não conseguir se aperfeiçoar naquilo que a ferramenta oferece, vai cair no descrédito. E aí vai literalmente se tornar só mais um, de novo, no meio de um mercado tecnológico que se reinventa todos os dias. Para você, existem áreas dentro do marketing que estão crescendo mais ou ganhando mais destaque nos últimos tempos? Quando fala sobre marketing, é um universo muito grande, muito vasto, né? Então você poderia falar sobre as Big Techs, você poderia falar sobre esses produtos, sobre os Androids, sobre mas tanta informação que vem, que você se pega a pensar qual que seria minha fala, né, mais assertiva. É você levar uma vivência, você levar uma experiência para o seu consumidor, daquilo que você faz. Então por isso que é difícil você falar só sobre um braço, né? Porque o marketing tem diversos. Mas quando você fala sobre aquilo que mais hoje traz como inovação tecnológica, seria a eletrificação dos motores, dos carros. E aí eu não estou falando só de Tesla, BYD, mas de outras tantas que vem vindo por aí. Como, por exemplo, a própria Aval, né? Aval, entre outras. Que elas têm que trazer para dentro da casa do consumidor uma experiência que faça uma imersão do dia a dia e faça sentido para ela. Vou dar um exemplo assim rápido, né? Eu não posso criar um produto que ele seja tão complexo, tão difícil, onde eu venha restringir o meu público, ou a não ser que eu tenha isso como um planejamento de negócio. Bate-bola, jogo rápido. Antes de tudo, eu quero agradecer pela conversa valiosa, tanto para mim quanto as pessoas que estão assistindo, até mesmo para o senhor. Eu creio que alguma coisa... Prazer é todo meu. E vamos lá. 3 perguntas rápidas. 2, na verdade. Que dica valiosa você daria para quem está começando agora? E eu não digo no marketing, na ciência da computação. Eu tô dizendo na vida. O jovem estudante, o que você falaria para um Peter Parker da vida? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades? Ainda que digam que a vida imita a arte, né? Ou a arte imita a vida, o mundo real está muito aquém disso tudo. Eu diria que você precisa acreditar em você. Última pergunta para finalizar. E agora uma pergunta de cunho pessoal. Se você pudesse mandar uma mensagem para sua versão estudante, o que você falaria para você mesmo? E eu diria mais ou menos assim: o futuro é agora. E o que nos resta é acreditar e buscar fazer o que ninguém vai fazer por nós.